Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, seu Jornal da Tarde aqui na Causa Pereira TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus outros companheiros, ajudar a divulgar e aumentar o alcance da nossa imprensa operária e revolucionária, totalmente independente, sem financiamento nenhum. Torne-se também membro do canal, ajude a sustentar o nosso canal independente. Toda ajuda aqui sempre fortalece a nossa imprensa, né? Todo o nosso trabalho aqui depende em grande medida do suporte dos próprios apoiadores, né? Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado comigo está o companheiro Thiago Assad, diretamente de Campo Grande. Seu boa tarde, Thiago. Boa tarde, Luan. Boa tarde, companheiros que já estão assistindo e assistirão mais para frente a nossa programação aqui no J5. Bem, primeiro, como de costume, a gente vai tratar um pouquinho aqui dos casos do coronavírus, né? Trazer uma atualização. Lembrar que durante algum tempo aí o coronavírus ele esteve fora dos noticiários, né, como se não estivesse mais havendo pandemia, né, como se os números tivessem baixado, sobretudo durante o período das eleições. Né, a imprensa burguesa ela simplesmente deixou de noticiar que estavam havendo os casos de coronavírus, os números estavam até sendo baixos, né, não havia sequer divulgação. Bom, agora no Brasil a gente está com 6.600.000 casos e 176 mil mortes, quase 177. Você vê que os números seguem crescendo, né? As políticas de reabertura continuam sendo totalmente discutidas, né? A volta às aulas, por exemplo. Agora, por conta dessa volta de aumento, né? Que na verdade nunca deixou de crescer o número, várias regiões aí costumam agora tentar fazer algum tipo de bloqueio para poder tentar fazer mais alguma tentativa de isolamento, né? Agora que já é final de ano, a gente tem aí bons meses de experiência com o coronavírus, vimos que a política adotada pela direita, não só no Brasil, mas no resto do mundo, é simplesmente a população, né? Sem nenhuma condição de combater a pandemia de uma forma concreta, né? Então a gente, como sempre, costuma ressaltar aqui que se trata sobretudo de um problema de cunho político, né? Se tratando, a gente vê que países muito mais desenvolvidos, com muito mais condições de encarar a pandemia, também não conseguem, né, dar nenhum tratamento digno à população, porque não é do interesse dos capitalistas, né? O interesse é sempre de salvar o bolso dos banqueiros, principalmente, né, e dos grandes empresários. Bom, vou passar pouco pelo Thiago, ver se ele tem algum comentário a fazer sobre os números que a gente tem agora aí sobre o caso do Brasil. Diga aí, Thiago. Essa atualização ela tem que ser considerada porque a gente está vendo também toda uma artilharia pesada da propaganda da imprensa agora pela volta às aulas. O jornal Folha de São Paulo hoje destacou isso na sua capa, a necessidade de se retomar as aulas. É uma coisa interessante porque mostra que, apesar da retórica elaborada, a política dessa dita direita centrista e a política do bolsonarismo, eles não têm divergência. As aparências, às vezes, fazem a população imaginar que existe. No fundamental, estão todos eles unidos e a gente está vendo que essa defesa que o Bolsonaro fez da reabertura das universidades, das escolas, na semana passada, no dia 4, está sendo endossada hoje pela Folha de São Paulo e por organizações da, da direita ligados à educação, o Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, aqueles grupos que já são conhecidos da ajuda dos estudantes e dos leitores do Diário Causa Operária e também dos telespectadores da COTV. E aqui só destacando os números, essa propaganda está no dia em que, segundo o Worldometer, os Estados Unidos atingiram mais de 15 milhões 221 mil e 30 casos notificados de coronavírus e o Brasil chega a 605 mil 246 casos dessa pandemia, respectivamente aqui o primeiro e o terceiro lugar,
com a Índia no meio, em segundo lugar, com 9.695.000 casos. Os três países, os Estados Unidos aqui se aproximando quase já de 290 mil mortos, o Brasil ultrapassando até o momento, essas informações ainda serão atualizadas, mas até o momento aqui 177 mil mortos. A gente sempre destaca como essas informações têm que ser contextualizadas, porque a testagem também vai se mostrando uma farsa. O Brasil está testando em média 120 mil cidadãos. O Brasil tem um teste para. Tem 120 mil testes para cada milhão da população, o que é mais do que alguns meses atrás, quando a gente estava destacando, mas a Rússia, por exemplo, que é o mais atrasado, faz 5 vezes mais testes do que o que se faz aqui no Brasil. E os Estados Unidos estão aqui também nesse site, é possível ver quantos testes estão sendo feitos por milhão da população. Os Estados Unidos com 627 mil testes, quer dizer, mesmo lá, na verdade, não é feito teste nenhum. E em nenhum lugar, na verdade, porque a pandemia está deixando muito claro que a burguesia não tem interesse efetivo em salvar a vida da população. O único interesse é manter girando essa cadeia de especulação financeira que se sustenta, entre outras coisas, com a normalidade mentirosa e aparente da economia, mas com os estudantes indo às escolas, gastando, enfim, ativando toda uma cadeia de consumo que se desencadeia com essa aparência de normalidade que na verdade não existe, e os números deixam bem claro que existe um preço muito alto, e esse preço ele é pago pela classe trabalhadora, seja aqui, seja na Índia, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque na decadência em que o sistema se encontra, essa é a população que vai ter que pagar o preço até que surja um levante mesmo, que acabe com essa ditadura da burguesia. É aqui que o peso da ditadura da burguesia vai ser sentido. Né? Dando sequência ao que o Thiago estava falando, né, sobre toda a situação do coronavírus, a gente ainda tem mais uma aqui sobre o corona. No dia de hoje, o governador João Dória anunciou um plano de vacinação para o estado de São Paulo, né, que vai começar no dia 25 de janeiro. Os primeiros a serem vacinados serão os profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos, e também grupos vulneráveis como indígenas e quilombolas, né, que totaliza mais ou menos 9 milhões de pessoas. A Coronavac, que é essa vacina de origem chinesa, ela está sendo produzida pelo Instituto Butantan, ainda não teve uma aprovação da Anvisa, né, então a gente também não sabe totalmente o quão eficaz ela pode ser. Essa vai ser a primeira iniciativa real, né, de vacinação. E como a gente já destacou aqui ao longo do programa, mesmo nesses poucos minutos, a situação aqui é um problema sobretudo político, né? É difícil a gente tentar criar qualquer expectativa de que o Dória vai ser responsável por vacinar toda a população de São Paulo, né? O próprio Dória ele também a vacina vai estar aberta para ser distribuída em outros estados. Inclusive já tem alguns candidatos, né, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro já se mostrou interessada. A gente está vendo que já é um número reduzido de pessoas, são pessoas que estão mais risco, né, em relação ao vírus. Contudo, a gente tem certeza absoluta que isso não vai chegar para a maior parte da população, né, e a gente sequer sabe se esses aí que são os ditos grupos de risco, os próprios profissionais da saúde que estão em contato com o vírus o tempo todo, né, não dá para ter nenhuma garantia de que isso vai se concretizar, né, vindo desses verdadeiros golpistas que até agora não fizeram nenhuma medida eficiente, né, como o Thiago bem falou, né, estão fazendo toda a campanha pela volta às aulas, a campanha vinda sobretudo da imprensa, da Folha de São Paulo, e as pessoas que querem a volta às aulas elas não estão de fato preocupadas com resolver o problema do coronavírus, então não vai se dar o trabalho de tentar fazer alguma vacinação para toda a população. Eu acho que cabe fazer um comentário também de que essa vacina ela deveria ser feita de uma forma muito mais ampla, né? Estendida para toda a população de fato.
sem obrigatoriedade também, visto que você não pode sair tentando obrigar as pessoas a tomar uma vacina, as pessoas têm que tomar a partir de uma campanha, de uma iniciativa, né? Os próprios governos. Mas a gente tem total conhecimento de que um Estado, né, capitalista, nessas condições econômicas que a gente está vivendo, de uma crise intensa, não há nenhuma perspectiva de que vai se resolver o problema, ao contrário de outros países mais populares, onde a coisa se dá de uma forma um pouco mais adequada. Né? A gente vai botar isso aqui na pauta seguinte. Queria ver se o companheiro Thiago quer fazer um comentário sobre a vacina Dória, Coronavac. A gente vê também o nível de o interesse da como se estabelece o interesse do regime político, desculpa, porque a população mesmo, na verdade, ela está sendo posta de fora desse plano. Alguns já anteciparam aqui que já foi antecipado na semana passada, então é de se 130 milhões de pessoas em dois grupos aí de 65 divididos ao longo dos 2 semestres. Quer dizer, ele não tem interesse, na verdade, na manutenção da saúde, em manter a saúde da população em nada. É uma medida, em grande medida, demagógica. Aqui eu estou vendo tem a matéria da Folha falando sobre o tema aqui, destacando que vai custar 100 milhões de reais, vai ter 10 milhões de seringas, de reais gastos em seringas, vai ter, enfim, está falando que o governo vai gastar fortuna, que na verdade isso aqui para o governo, em nível municipal, isso aqui é tanto dinheiro assim, se você for parar para pensar. A cidade de São Paulo é uma das mais ricas do mundo. O, o que a gente está vendo é isso, como foi destacado, né, Luan? Demo, é, demagogia apenas. A população mesmo não vai ver muitos benefícios disso. E o que a gente vê do regime é entre isso e outra medida muito discutível, que é a obrigação da vacinação, uma coisa muito perigosa e implica invasão muito grande da privacidade das pessoas. A população não tem que ser obrigada, ela tem que ser convencida, né? O que demonstraria o interesse do governo, que não tem e está fazendo aqui todo tipo de medida muito mais cosmética do que efetiva mesmo, para dizer que está contendo a crise, quando na verdade a gente está fazendo o governo em nem esfera da administração pública, nem nível federal, nem estadual, nem municipal, eles não estão fazendo nada além de demagogia e atacar a população, e aí sim a gente pode contar com uma questão mais concreta quando se trata de uma ação do governo, né? Não, exatamente. Ao contrário dos países capitalistas que a gente tem tratado até aqui, né? Existem países onde temos um governo minimamente popular, né, como é o caso de Cuba, na Venezuela. Né? Na Venezuela a gente tem aí cerca de 900 mortos, que é um número bem baixo, se comparado com países muito mais que não sofrem esse tipo de embargo. E a gente queria aqui aproveitar para poder dar um destaque ao caso de Cuba, que já tem aí, só temos 136, né, mortes provocadas por Covid-19, num país com cerca de 11 milhões de habitantes. Até o último sábado, a contabilização dava em 8.700 casos diagnosticados, né? E até então ainda tem 167 ativos. A gente vê que há um tratamento totalmente diferente, né? A gente já comentou aqui também sobre a própria testagem, né? Um país onde há qualquer tipo de necessidade de levar uma coisa mais a sério, você vai pelo menos testar a população para saber qual é a situação real. Né? Diferente do que a gente vê aqui, que são números totalmente subnotificados e que a gente não sequer consegue ter dimensão do problema que a gente está enfrentando. No caso de Cuba, houve uma testagem de toda a população. Cuba, não só isso, mas também, como sempre, dando esse exemplo no caso da saúde, né, exportou médicos para outros lugares. Teve o caso da Itália lá, onde levaram vários médicos cubanos para poder tratar da questão do coronavírus. Teve o caso de um navio que ficou, né, no meio ali do oceano, né, e só Cuba que teve a disposição de atender esse pessoal, porque
nenhum país estava querendo recebê-los por conta da situação da pandemia, e Cuba foi lá, né, deu esse exemplo. Então, a gente vê que é um problema muito mais político do que qualquer outra coisa. É uma questão de ter, de quais interesses vão ser atendidos aqui na situação que a gente está vivendo, né? Se a gente está numa situação onde a população pobre, que é o maior alvo de tudo, vai ser ela que vai ser totalmente deixada de lado, né? Ou se a gente vai tentar salvar aí o bolso dos capitalistas. Existe a possibilidade, uma questão de você definir para onde vai de fato todo o investimento, né, em relação ao enfrentamento do coronavírus. Eu acho que o caso de Cuba ele acaba sendo um exemplo muito positivo aqui de como a coisa deveria ser tratada no resto dos países, né? Apesar de, como eu já disse também, apesar de todo o embargo que sofre constantemente, todo tipo de ataque sofrido, sobretudo dos Estados Unidos, de demais países imperialistas, né? Cuba é um país já avisado desde, já tem aí 50 anos aí de muita perseguição, né? Sobretudo econômica, país que é impedido de poder comercializar com outros, consegue dar esse banho em verdadeiros países desenvolvidos que exploram os outros e não conseguem lidar com uma pandemia que poderia ter qualquer coisa um pouco mais positiva do que o panorama que a gente está vendo agora. O companheiro Thiago, tem algum comentário a fazer aqui sobre o caso de Cuba? Sim, uma comparação só que eu acho muito interessante de ser feita, porque Cuba é um país com uma população próxima à cidade de São Paulo, excluindo a grande São Paulo, porque já vira Cuba, mas tem cerca de 1 milhões de habitantes, e tem os dados eles são muito ilustrativos sobre o problema da questão de classe, né? Cuba tem cerca de 13 milhões de habitantes e que 8 mil casos diagnosticados de coronavírus, dos quais 136 são a óbito. Eu estou num estado aqui que é o estado mais vazio do centro-sul brasileiro, do Mato Sul, que tem uma parcela muito menor de 2,6 milhões de habitantes na última medição feita. E no sul, nós temos mais de 1.800 mortes. Só pegar aqui o número exato, porque agora. Aqui. 1.833 mortes e 105 mil casos, 105.223 casos de coronavírus. Quer dizer, a proporção aqui, 2 vezes, então, daria cerca de 6 vezes, então, a de Cuba. Cuba seria maior do que o Brasil, o estado de Mato Grosso do Sul em termos de população. Contudo, o desempenho no controle do vírus é muito mais eficiente lá do que aqui. Se for comparar então com São Paulo, aí dá vontade de ficar doido mesmo, porque a distância é muito grande. Cuba tem esses casos muito minúsculos aqui de coronavírus, enquanto São Paulo, cadê? Só um momento que aqui, a cidade de São Paulo, com uma população similar à de Cuba, desde isso aqui até a semana passada, até quase detalhe, mas 420 mil casos, 14 mil mortos. Isso a gente tem sempre que destacar, lembrando o problema da subnotificação. Os casos reais podem ser muito maiores do que isso, mas a gente vê por aí, por esses elementos, que no final esse imposto político cobrado pela burguesia, o Luan destacou a questão do embargo, mas ainda assim, com todas as dificuldades que o governo cubano enfrenta, com todos o bloqueio que é feito, nós vimos no meio do ano, inclusive a Marinha Americana bloqueando a ajuda humanitária que era à ilha caribenha para controle do coronavírus e administração dos casos,
mas ainda assim, com tudo que aparentemente tem tanta coisa contra, o fato consegue sair muito melhor no que diz respeito ao controle da pandemia e mostra que o imposto político que é cobrado pela burguesia é muito mais danoso do que a princípio a propaganda burguesa faz parecer. Na verdade, nós temos Cuba, mas o caso da Venezuela e de outros países demonstram de maneira muito clara que um regime interessado na bem-estar da população, desculpa, baseado no interesse popular, ele é muito mais eficiente em promover o bem-estar da população e a saúde mesmo da população do que mesmo países muito mais desenvolvidos, né? Bem, dando sequência aqui, nossa próxima notícia é sobre mais uma coisa relacionada à saúde, dessa vez é mais um ataque aí do governo Bolsonaro. Agora o Bolsonaro anunciou que vai revogar várias portarias dos programas de saúde mental do SUS, né? Então, entrando em risco aí vários programas como de psiquiatria hospitalar, equipes de consultório de rua, serviço residencial terapêutico, né? Isso tudo em meio a uma pandemia, né, onde a situação acaba ficando grave de várias perspectivas no que diz respeito à saúde, né? O Ministério da Saúde prepara esse verdadeiro revogaço, né? Com mais ou menos cerca de 100 portarias, né, sobre saúde mental, né? Editais aí que são de 91 a 2014, né? E se trata aqui claramente de mais um dos ataques, né, do governo Bolsonaro, como se a situação já não tivesse ruim o suficiente, né? Agora a gente ainda dá vários passos atrás, né? É um processo de perda de direitos que a população vai tendo em meio à pandemia, né? Perda ao acesso à saúde cada vez mais, né? Ao invés de a gente ter qualquer tentativa de investimento no Sistema Único de Saúde, não é o caso aqui, né? O companheiro Thiago pode fazer um comentário a respeito? A gente vê que o interesse mesmo é, na verdade, é jogar as pessoas, a população, cada vez mais no, no promover um processo muito grande, né? A questão dos manicômios era tida como uma luta superada há algumas décadas atrás e retoma agora como uma sequência de ataques contra os direitos democráticos da população, demonstrando que o interesse do regime político vigente não é de nenhuma beneficia nenhuma conquista mínima para a população, mas trazer justamente retrocessos e ataques, jogando a população aqui no nessas é uma versão também dos depósitos humanos que existiam em alguma medida similar às cadeias mesmo, né? Os manicômios eram pontos de tortura muito conhecidos contra a população e a gente está vendo aqui os principais os alvos, né, dessa política de retomada dos usuários de drogas e álcool, entre outras pessoas com necessidades mentais distintas, vai mostrando que, na verdade, nós temos um regime que vai cada vez atacar a população, jogar a população em depósitos humanos aqui nas piores condições possíveis para atacar finalmente pobres, né? Nós não vamos ter nunca ricos usuários jogados nesses manicômios. Nós vamos ter sempre são pobres, são pessoas em situação de rua, enfim, aqueles mais esmagados mesmo pela crise do capitalismo e que sofrem as consequências mais drásticas, tanto pela, pelas, pela do que seria normal do regime político, que já é um horror, né? Mas também por essa atualização do regime de terror do Estado burguês, que é a construção, a retomada dessa política hedionda dos manicômios, uma coisa completamente abjeta, tem que ser enfrentada pela população, porque nós nós não vamos ter aqui ricos sendo jogados, como eu disse, né, mas isso aqui para pobres fatalmente vão cair nessas outras versões do Infame. Certo? Seguindo aqui com a nossa pauta,
né? Daqui a pouquinho a gente já está entrando aí no nosso tema principal, na nossa manchete de hoje. Enquanto isso, trazer aqui um rápido informe aqui. Hoje é um dia que a gente está, uma data especial para nós aqui do Partido da Causa Operária, né? A gente está aí completando, fazendo aniversário de 25 anos do nosso registro legal, né? Quando o partido se tornou um partido legal, né? São 25 anos de um partido operário, de um partido revolucionário, que trabalha ao travar a luta política contra a burguesia, né? Buscando sempre mobilizar a população, esclarecer os setores mais confusos, né? Diante de uma política vinda do resto da esquerda que é totalmente, de vários pontos de vista, equivocado, né? Políticas que não servem para poder levar a luta dos trabalhadores adiante, né? Então, uma data aí muito importante para a gente, né? A legalização de um partido revolucionário como o nosso, ela tem um peso muito grande, né? O Partido da Causa Operária, ele exerce uma pressão muito significativa na política nacional, né? E quiçá até na internacional também. Então, um breve comentário aqui sobre essa comemoração que a gente está tendo aí. Se o companheiro Thiago quer fazer algum comentário. É uma data muito significativa, sem sombra de dúvidas, né? Você mesmo colocou com alguma influência, inclusive, no cenário latino-americano e nós temos militantes também espalhados por todo o planeta, né? Em diversos países que contribuem com o crescimento do Partido da Causa Operária. E acho que uma coisa a destacar é que um regime político tão inóspito para a atividade revolucionária quanto o brasileiro, a sobrevivência de um partido político com as características por 25 anos, tendo que lutar contra tanta coisa, sem representação parlamentar, isso tantas vezes é destacado como elemento para atacar o partido, a gente está vendo que agremiações muito mais, alguma medida, de acordo com os preceitos da política burguesa, agremiações mais robustas nesse sentido, de ter verba parlamentar e tudo, eles enfrentam uma dificuldade muito maior do que a nossa para se manter. O PCO, ele, ao contrário desses partidos, ele sempre esteve um pouco do regime político, mas ele consolidou sua posição pela aceitação popular do nosso programa, nossa política, né? Demonstrando então que ela está muito viva, existe toda essa mística de que as coisas não andam no Brasil, que não existe vocação revolucionária no povo brasileiro, um ataque muito subjetivo, mas quando a gente vê um partido, um PCO, comemorando anos de sua legalização, a gente tem um elemento concreto para ver que não. Existe uma aceitação muito grande da população pela nossa política, só isso explicaria um partido sem recursos que deveria ter, mas que pela característica ditatorial do regime político ele não tem, como o fundo partidário, os recursos que são destinados aos partidos nas eleições, mas ainda assim o partido se mantém de pé, cada vez mais forte, mais influente, e inclusive agora na campanha desde o golpe de Estado, na verdade, quando o partido se denuncia de maneira mais contundente o golpe, até agora, na nossa defesa da, da Frente Única dos Trabalhadores pelo companheiro Lula, pelo presidente Lula, né, a gente está vendo uma enorme capacidade de mobilizar a população, muitas vezes acima, inclusive, do que pareceria normal pelo tamanho do partido, mostrando que, na verdade, é a política que o partido desenvolve, que ela tem uma aceitação popular muito grande. E nós convidamos todos que estão indo a contribuir cada vez mais para o crescimento do partido, compartilhando também o nosso canal, ajudando com o partido na sua localidade, no seu bairro, no seu trabalho de estudo, e contribuindo assim para o desenvolvimento da mobilização popular e da revolução socialista, que é o nosso principal objetivo. Já aproveito a grande propaganda que o companheiro Thiago fez do partido, né? Aproveitar sempre esse meio do programa que a gente faz aqui os nossos anúncios. O PCO agora vai realizar sua 46ª Universidade de Férias, né? A partir da Causa Operária junto da sua juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária. A programação do evento vai ser diferente dos anteriores,
Dessa vez, por conta da pandemia do coronavírus, as palestras vão ser online e ocorrerão 2 vezes por semana durante 8 semanas. O curso vai ser ministrado pelo presidente nacional do PCO, companheiro Rui Costa Pimenta, que tem aí uma ampla experiência, não só política, mas uma base teórica muito aprofundada, um conhecimento muito amplo de marxismo, e vai abordar de maneira bastante detalhada o fenômeno do stalinismo, um tema que recentemente voltou à tona pela mão de alguns elementos e grupos pseudo-revolucionários. As datas das aulas do mês de janeiro já estão definidas, vão ser, anota aí, vão ser dia 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21, 26 e 28. Em breve, o cronograma de fevereiro vai ser definido também. As aulas serão fechadas e realizadas em um site próprio, com a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também permite acesso ao material e ao curso durante 6 meses após as aulas. Participe da 46ª Universidade de Férias e entre em contato com a Secretaria de Organização do PCO para mais informações. O número é DDD 11 997410436 ou então pelo e-mail sorg.pco@gmail.com. Não perca aí mais uma das grandes iniciativas que a gente faz, um processo de formação de militante, né, um curso com formação marxista que você não vê em lugar nenhum do Brasil, né, a gente garante aí que tem uma qualidade excepcional. O pessoal pode procurar no nosso acervo aqui da Causa Operária TV os demais cursos também realizados com o companheiro Rui e com outros companheiros do partido. A gente costuma tratar todos esses assuntos de forma bem aprofundada. Então, fica o convite para os companheiros a se inscreverem na próxima Universidade Marxista sobre o tema do stalinismo. Agora chegamos finalmente ao nosso ponto principal, né, sobre as eleições na Venezuela. A gente teve as eleições parlamentares, né, agora, onde os aliados do governo, né, do partido do Maduro e tudo mais, venceram as eleições. Né. A gente teve já 82% dos votos apurados, e a frente que apoia o governo do Maduro, que junta aí o PSUV e várias outras organizações chavistas, né, venceu as eleições com 67% dos votos. Né. É interessante mencionar que existe toda uma campanha aqui contra as eleições na Venezuela, que a gente já vai comentar mais na frente. Né. Então é importante ver esse resultado eleitoral, né, mais um indicativo aqui de que a população está de fato com o governo. Né. A gente sabe que o Maduro não tem todas as características que a gente gostaria de ter numa verdadeira liderança, mas ele é de fato uma liderança e, como a gente já também mencionou aqui anteriormente com a questão do coronavírus, por exemplo, existe uma participação popular de fato na Venezuela. As eleições elas não são totalmente controladas pela burguesia comum, né? Lá existe toda uma tentativa, né, de fraudar as eleições por parte da oposição golpista. Isso já é feito há muitos anos, né? E todo tipo de golpe é tentado lá, não só através das eleições. Né? Então aqui acaba sendo mais umas eleições para poder tentar legitimar, né, um governo que está muito mais ligado à classe trabalhadora do que os golpistas que aparecem lá, como a figura do Guaidó, que teve a audácia de se autoproclamar como presidente da Venezuela. Né? Vou passar para o companheiro Thiago fazer seus comentários sobre a situação geral da Venezuela. A Venezuela ela deixa claro que o regime político, o chavismo, o regime político lá que se estabeleceu com essa ascensão do Hugo Chávez na crise do início dos anos 2000, ele continua vivo, demonstra um vigor popular muito grande. Como o companheiro Luan, como você falou, né, Luan, a gente às vezes não tem nós gostaríamos talvez de ver um regime mais radicalizado no sentido de defender os interesses dos trabalhadores, mas isso finalmente é a nossa posição. Uh, a Venezuela, uso que o governo chavista, que o Maduro vai tomar, isso depende também da evolução política da própria população venezuelana, e acho que isso que fica mais claro, porque com tanto ataque, outro exemplo também de como esse é um regime que, na verdade, está amplamente ligado aos movimentos populares, porque com o ataque que foi feito, inclusive invasão a Venezuela sofreu nesse imperialismo,
Outro país que é cercado militarmente também pelos mares aí, pela Marinha Americana, atacado por embarcações estrangeiras, enfim, sofreu uma série de violações, roubado pela Inglaterra, toda sorte de ataques que a gente viu, a gente pode imaginar, a gente pode ver aí no último período, mas ainda assim o regime fortalece, se mantém com ampla margem de apoio popular. A gente viu uma demagogia muito grande aqui da imprensa burguesa, destacando que esse é atípica porque teve pouca participação. Esse mesmo argumento a gente vê como ele é cínico, porque ele não é usado para definir nem o Bolsonaro no poder, que foi eleito com um terço, menos de um, sem a conivência de um terço da população que não participou das eleições, né? O, a abstenção histórica em São Paulo e nas capitais é muito grande também, mas isso tudo é ignorado. Esse tipo é válido quando se refere ao regime chavista, ao regime que a burguesia, na verdade, busca atacar, porque é uma. Embora, reforçando, não seja o comunismo puro sangue, mas ainda assim representa uma ameaça aos interesses da burguesia, pelo simples fato de ser um regime ligado aos interesses populares mais. Então, nesse sentido que independente de qualquer divergência, a esquerda tem sempre que se colocar do lado da Venezuela, nunca fazer como o Boulos, que colocou a Venezuela como um exemplo de um país que não era democrático. Imagina isso. No meio de uma pandemia, a população sai para votar e elege esse governo no parlamento venezuelano os partidos próximos ao governo chavista, mostrando que é mais democrático do que o próprio regime brasileiro e quase o restante do conjunto aqui dos regimes latino-americanos. E mesmo se a gente for pensar em tanto de manobras que o governo americano fez para que o regime, aliás, americano fez, ele é muito mais democrático, inclusive, do que existe nos Estados Unidos. A gente tem aqui um claro, um claro, uma clara demonstração de que um regime dedicado à população e que atenda os interesses da população, ele sempre vai ser mais forte mesmo contra situações tão diversas quanto a pandemia e o bloqueio intenso aqui e as ameaças, inclusive, de invasão militar, que são constantes e tendem a acentuar-se ainda mais agora com a eleição do democrático Biden. Acho que nós estamos tendo algum problema com o Pedro Luan, é isso? Bom, vou aproveitar para complementar aqui para o Thiago. Seguinte, fazer um breve comentário aqui sobre aproveitar que o Thiago falou sobre o caso do Boulos, né, que deu uma declaração de que não seria democrática, né, a situação da Venezuela. É o que acaba sendo muito curioso, né, vindo do próprio Boulos, que se prestou esse trabalho aí de participar dessas eleições totalmente fraudulentas. Foram as eleições agora de 2020, e não só isso, né, mas participar de uma fraude totalmente orquestrada para a direita, com a participação dele como uma figura, como a nova liderança da esquerda, né? Tendo total destaque aí pela imprensa capitalista e tudo mais. Então, é interessante ressaltar esse detalhe. Agora, sobre a legitimidade, né, que vai ser questionada e já está sendo questionada de diversas perspectivas, né, a gente vê aqui não só que teve o Brasil e mais 15 outros países acusando essas eleições de terem sido fraudulentas. É interessante que esses países eles nunca se posicionam para poder falar sobre a situação, né, aqui no Brasil, por exemplo, a situação dos próprios Estados Unidos, onde teve uma fraude gigantesca agora na eleição do Biden, né, todo tipo de fraude aconteceu ali. Então, junto do Brasil, a gente tem países como Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Santa Lúcia. Você vê que são países, todos os países da América, né, todos eles sendo um alvo muito considerável dos ataques do imperialismo. Né? Diante disso, acabam sofrendo uma pressão muito grande para poder, né, dar esse tipo de declaração, né, e não apoio ao, ao governo venezuelano, né? Mas como o Thiago bem falou, a gente não precisa achar que o Maduro é o nosso comunista puro sangue, mas ele é de fato uma pessoa que tá ligado, que os laços estão comprometidos com a classe trabalhadora e ele tem todo esse apoio da população. Né? No fundamental é isso que importa. Aparentemente o companheiro Thiago está com alguns problemas técnicos aqui, não sei se ele já voltou, senão eu ia passar para ele comentar essa dos países aí dizendo que as eleições da Venezuela seriam fraudulentas. Sim, o primeiro que a gente tem que destacar que esses que estão. É quase uma piada você pensar assim: Brasil querendo questionar o processo democrático e os direitos humanos, onde quer que seja no mundo, né? Realmente está falando do governo que apoia toda a monstruosidade que foi a ditadura militar, que faz ampla propaganda disso. E a gente ainda tem aqui situações que beiram ridículo. Você está no Equador, é, Chile, Colômbia, inclusive, você tem quase o Peru, países que não tem nem aparência, não consegue nem guardar aquela suposta ilusão assim de democracia, não tem absolutamente nada de democrático. Ditaduras cada vez mais encarniçadas aqui, assassinas mesmo, no caso da Colômbia e do Chile, né, contra a população, mostrando que aqui é uma espécie de nova língua, né, que a gente está vendo, uma coisa meio 1984 aqui. A democracia deve ser se e o Leno, né, o Pinheira lá do Chile, e ditadura sendo aquele regime voltado ao interesse dos trabalhadores. A gente está vendo, na verdade, um cinismo muito grande do imperialismo, né? Utilizando, como destacou o companheiro Luan, os seus países, suas colônias aqui, satélites, né, seus países, para endossar uma farsa aqui de que é um movimento internacional. Na verdade, nenhum desses países aqui pode efetivamente ser considerado minimamente democrático do ponto de vista dos direitos da população, sobretudo da população trabalhadora, né? Mas como propaganda para incutir aqui uma certa opinião pública, pode funcionar, mas de ponto de vista político chega a ser grotesco. Brasil, Colômbia e Chile liderando qualquer movimento de defesa dos direitos humanos e da democracia. Bom, perfeito. Vou avançar com a pauta que a gente já está, né, nos nossos poucos minutos de programa ainda. Né, ainda sobre a questão da Venezuela, a gente teve mais uma declaração aí sobre as fraudes, né, venezuelanas. Tem aqui uma declaração do Mike Pompeo, né, secretário de Estado lá dos Estados Unidos, né, dizendo que as eleições eram uma completa fraude, uma farsa, né, sequer daria para chamar de eleição. Então, como essa aqui vai totalmente de encontro com o que a gente acabou de falar, né, dos países que são totalmente alvos do imperialismo e simplesmente tem que refletir a política que é adotada pela burguesia norte-americana. Eles não acabam, é uma opinião pública, como o Thiago bem falou, totalmente forjada para poder tentar passar alguma imagem de fraude e que esses outros países são verdadeiros paraísos democráticos onde a população vive a mil maravilhas e, né, seus direitos são totalmente contemplados e respeitados, né, diante das eleições. Essa aqui eu vou, inclusive, já emendar com mais uma dessa tentativa de propaganda que faz. Eu vou pedir para a produção poder colocar aqui na tela o editorial do jornal o Globo de ontem, né, que diz aí que a ditadura da Venezuela ameaça com fome para se legitimar nas urnas. A gente vê que existe toda uma campanha, né, intensa da burguesia para poder tentar passar essa imagem de que é uma ditadura. Né. A gente vê essa postura ridícula como a do Boulos de, né, se esquivar totalmente da questão colocada.
né, de não ter a disposição de se posicionar igualmente igual à burguesia, mas de também não conseguir falar o contrário, né, o que se mostra totalmente conivente com os ataques que são desferidos ao povo venezuelano. Né? Então tem toda uma tentativa para poder deslegitimar um processo eleitoral, coisa que, como eu mencionei aqui antes, acontece há muito tempo. Né? Teve o caso das eleições presidenciais, né? E o imperialismo ele se utiliza dessa tática, né? De falar que as eleições não são democráticas e falam, bom, então por isso nosso candidato nunca vai ganhar. Não é finalmente porque ele não tem nenhuma aprovação popular, eles têm que submeter a população a todo tipo de iniciativa golpista para poder finalmente colocar alguma figura lá que seja de interesse dos Estados Unidos, né, que não tenha esse enfrentamento, né, à política imperialista, essa defesa da soberania do país e tudo mais. Eu acho que essas notícias acabam se encaixando. Eu vou passar para o Thiago dar seus comentários rapidamente aí. Falando em islamismo, né, isso que aparece mais falando que as eleições parlamentares elas são que de defender esse da burguesia. Não existe limite. Aquela história do quem tem limite é município. Mas o Mike Pompeo ele acabou de denunciar que ele é de um governo que acabou de denunciar a farsa dentro dos Estados Unidos e sua opinião aqui que a eleição que elegeu o Biden foi realmente uma farsa, mas ali do Globo, lá na Venezuela, onde supostamente aqui a gente tem que ter muito informação, mas destacando que a Venezuela, o que o Chaves está ameaçando para se legitimar, a gente lembrar, estamos que há dias de 2014, por exemplo, Veja estampou uma capa muito bizarra falando que relacionando a Dilma e o Lula com supostos escândalos de corrupção na Petrobras, que depois a gente viu a informação de que foi pelo imperialismo. O Brasil ele é notório nesse tipo de coisa, né? Mas o Rui tem destacado recentemente o fato de que nas eleições de 1989 ameaças assim do tipo 10 mil empresários vão deixar o Brasil se Lula for eleito. O assédio contra a população é cada maior, na verdade, e a gente não. E é curioso como surge essa questão da caracterização da ditadura, porque a ditadura são os inimigos da burguesia que efetivamente estão defendendo a população, os interesses da população, contra os interesses da burguesia. Um último comentário só antes da gente passar para a próxima pauta. Acho que é interessante uma ditadura tão cruel contra a população que está ameaçando com a fome. Diferente daqui do Brasil, onde a fome já é uma realidade, lá ela é só uma ameaça, ela ainda é uma ameaça, então até nesse sentido a propaganda ela é meio esquisita, né, para não dizer o mínimo, mas mostra que sobre qualquer aspecto mensurável que a gente for ver, se a gente for analisar mais a fundo, na verdade, o venezuelano, com tudo que tem de pontos a ser corrigidos, ele ainda é muito superior à democracia bolsonarista que nós temos aqui. Fruto. Bem, avançando aqui que o nosso tempo já está no limite, né, a gente tem mais duas pautas aqui, vamos ver se vai dar tempo. No último final de semana, na noite de sexta-feira, teve mais um ataque da grandiosa Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, sempre muito lembrada aí por reprimir a população e matar a gente à torta e à direita. Houve mais um caso aqui de assassinato de duas meninas, né, uma de 4 anos, a menina Emily Vitória, e a Rebeca Beatriz Rodrigues, né, de 7 anos.
né, ambas em Duque de Caxias, né, supostamente, como é sempre apresentado pela polícia, é um tiroteio e acaba sendo uma bala perdida, né? Curiosamente, essas balas sempre encontram figuras da população, pessoas pobres, sobretudo negras, né? Mais um caso já tradicional. A atualização dessa situação, né, o acontecimento foi na sexta-feira, é que agora esses policiais tiveram suas armas apreendidas, como se de fato fosse uma grande medida aí para poder solucionar o problema. Vou passar para o companheiro Thiago fazer um comentário rapidamente sobre essa questão aqui, para ver se dá tempo de a gente comentar ainda outra. Reforça, né, Luan, que a gente vinha, a questão do lugar de fala para falar de ditadura, né? A suposta democracia brasileira, ela é isso, é um regime extremamente sanguinário que mata crianças assim, sem provocar crises de nenhuma natureza. A população da Baixada Fluminense ontem está cada vez pior para o pobre. Eles realizaram lá um protesto, mas vendo que essa predileção pelo sangue de crianças da cada vez maior, colocar. E, curiosamente, a ditadura Venezuela, não é aqui no Brasil. Aqui, supostamente, temos uma ditadura a ponto de poder caracterizar outros países como uma ditadura. É simplesmente grotesco. A gente está vendo que, na verdade, isso é outro fato que reforça uma política defendida pelo PCO nesses 25 anos de resistência do partido, de que a população teve urgentemente lutar pelo direito ao armamento, porque do jeito que está atualmente está muito fácil para a PM, eles tocam terror para cima da população com a certeza de que não vai haver resposta à altura, porque o regime político não quer, e também porque do lado da população não existe meios concretos para se revidar esse tipo de brutalidade, né? Mas reforça mais uma vez a nossa política em defesa do armamento da população e em defesa também da organização de comitês de autodefesa como uma necessidade básica da população para se defender desse tipo de ataque que é constante e está cada vez pior, conforme o regime se inclina mais para a direita, inclusive com o apoio de elementos oportunistas da esquerda. Perfeito. Agora, só para finalizar, uma última notícia aqui, muito rapidamente, né, que nosso tempo já está no limite. A gente está tendo agora mais uma grande alta, né, da inflação no país, né, que agora chegou a superar a hiperinflação que tivemos, né, na época do Plano Real. Né, a gente já teve um acúmulo de 68%, né, do aumento de matérias-primas, principalmente. Né, a gente está vendo que a crise econômica está num estado muito mais agravado, né, a situação está cada vez mais caótica nesse sentido. Né, a população sofre diretamente nisso quando vai ao supermercado e encontra o preço do arroz, o preço do feijão lá nas alturas, alimentos básicos para a sobrevivência da população. Né, e claramente a burguesia também não tem nenhuma possibilidade de tentar resolver esse problema. Né, não é uma solução tão simples assim, se trata de uma crise econômica muito agravada, que não é só aqui no Brasil, então não há tentativa de alguma resolução sobre isso. Né. Vou passar para o Thiago dar um comentário muito breve sobre o caso antes da gente encerrar o programa. Queria só destacar que a anistia ela tá se tornando cada vez mais contundente, uma ameaça contra a população. A gente falou agora há pouco sobre que não mais mas efetivamente afirma. E essa parada aqui nos preços, ela sendo assim, no momento em que a inflação dispara e a economia regride de maneira histórica. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é um momento de profundo ataque contra a população. Os capitalistas não têm interesse algum em resolver isso, porque para eles basta o mercado externo. Muito mais interessante agora com que todos os países do mundo, de modo geral, estão protegendo sua produção agrícola para impedir uma crise de crescimento.
E a produção agrícola, a produção alimentícia do Brasil, sem nenhum comprometimento com os interesses da população, vai justamente buscar esses mercados para vender mais caro e lucrar ainda mais, colocando a questão da fome, da carestia e da fome mesmo como uma ameaça cada vez mais presente contra a população, mas ressaltando que isso, na verdade, é fruto de um regime de interesses que só pode ser resolvido efetivamente com a mobilização popular, porque pelo regime político já está claro que não vai, mas a população mobilizada pelo Fora Bolsonaro, pela Frente Única e por Lula presidente, isso sim pode colocar um fim a essa ameaça de fome, de guerra econômica provocada pelo regime capitalista. Bom, finalizando aqui mais um Jornal das 5. O Jornal das 5 segue durante a semana, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, com outra dupla de apresentadores. Eu e o Thiago voltamos na segunda-feira. Fique aí, continue acompanhando a Causa Pereira TV, que está com sinal 24 horas por dia. Na sequência aqui do Jornal das 5, você vai acompanhar a reprise do programa TV Mulheres, que foi a hora aí na semana passada. Então é isso, companheiros. Até a próxima e tenha uma boa tarde. O Jornal das 5 fica por aqui.